Oi, querido aluno, vamos começar o nosso curso de Matemática Básica para concursos públicos. Na aula de hoje, que será o primeiro assunto, vamos falar de fração. Observe os detalhes do nosso slide. Fração. Representaremos uma fração como A sobre B, onde A é chamado de numerador e B de denominador. E esse B terá que ser diferente de zero. Então, fração. A fração é representada por A sobre B. A fração é representada como A sobre B. Esse A aqui é o numerador e B é o denominador. É claro que esse denominador, que é representado por B, não pode ser igual a zero. Ele terá que ser diferente de zero. Então, temos aqui a fração A sobre B. A sobre B. Na realidade, isto representa A dividido por B. A dividido por B. Exemplos de fração. Nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, aqui, letra A. Letra A. A fração 1 sobre 5. A fração 1 sobre 5. A fração 1 sobre 5. Onde 1 está no numerador e o 5 está no denominador. Essa é uma fração ordinária. A letra B. A fração 3 sobre 5. A fração 1 sobre 5 nós vamos chamar de 1/5. A fração 3 sobre 5 nós vamos ler como sendo 3/5. Temos a fração 1 sobre 10. 1 sobre 10, nós vamos dizer que é uma fração decimal. Quando no denominador você tiver um número múltiplo de 10, ela será uma fração decimal. Então aqui, essas frações são frações ordinárias, são frações comuns. E aí, 1 sobre 10 é uma fração decimal. Por exemplo, letra D, a fração 9 sobre 100. Aqui você tem um múltiplo de 10 no denominador, então é uma fração decimal. Bem, cada fração representa uma parcela. Por exemplo, se eu tiver um bolo e dividir esse bolo em 5 pedaços iguais, como era o bolo inteiro, foi dividido em 5 pedaços iguais, cada pedacinho vai ser 1/5 do bolo. Se desses pedaços eu pegar 3, eu vou ter 3/5. Então, a fração vai representar uma parcela, né? A fração representa uma parcela. Prosseguindo, alguns tipos de fração. Você tem a fração própria. Observe no nosso slide, a fração própria é a fração cujo numerador é menor que o denominador. Por exemplo, a fração aqui, o numerador é 1, aqui é 5. 1 é menor do que 5, logo essa é uma fração própria. A B também é própria, olha só. 3 é menor do que 5, essa é uma fração própria. E as frações próprias vão ser lidas aqui como 1/5, 3/5, 1/10 e 9 centésimos. 9 centésimos. A fração imprópria. A fração imprópria, ela vai ocorrer quando o numerador for maior que o denominador. Por exemplo, se eu pegar a fração, olha, 5 sobre 4. Um numerador tem 5, o denominador tem 4. Aí o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, essa fração será uma fração imprópria, Mas para concurso público, geralmente, isso não tem importância. Temos as frações mistas, As frações mistas, elas representam as frações impróprias. Por exemplo, de uma fração mista. Vamos aqui, uma fração mista. Uma fração mista. Quando você encontra uma fração, onde ela vai te apresentar uma parte inteira. Aqui, 5 seria a parte inteira. Aí vem aqui a fração 2/3. Isso é uma fração mista. Essa fração está te dizendo que você tem 5 partes inteiras e mais uma fração 2/3. Essa fração, na realidade, está dizendo o seguinte: você tem 5 partes inteiras mais uma fração que é 2/3. Isto representa 5 mais 2/3. Olha, se você fizer essa conta aqui,
Eu espero que você acompanhe isso daqui, né? Mas lá na frente a gente vai treinar bastante isso. Aqui eu teria que achar o denominador comum. Como aqui não tem nada, dá 1. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. Aí você tem 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Em cima você está com 15 mais 2, 17 sobre 3. Essa fração 5 inteiros e 2 terços, 5 inteiros e 2 terços, ela representa essa fração imprópria, que é 17 terços. Então, isto aqui é igual a 17 terços. 17 terços. Então, a fração mista, ela representa uma fração imprópria, Ó, um jeito rápido que a gente faz para sair da mista para a imprópria seria o seguinte: você multiplica esse inteiro pelo denominador e soma com o numerador. Então, em cima fica assim, ó, 5 vezes 3 mais 2. 5 vezes 3 dá 15, mais 2, 17. 17 terços. Repete o denominador e faz 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Ah, então me faz outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, 3, olha lá, 2 sétimos. Como ficaria? Bem, vai ficar 7 embaixo. Você faz 3 vezes 7 dá 21. Com 2 dá 23. Ah, essa fração mista, por exemplo, 2, 3 quintos. 2, 3 quintos. Como seria? Ó, repete esse denominador que é 5. Faz 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 dá 10. Mais 3, 13. Ah! Esse negócio fica fácil. Um jeitinho rápido de você transformar a fração mista na fração imprópria. Tá ok? E para voltar é fácil. Ó. Se você quiser, de uma fração imprópria, escrever como mista, você divide. Você pega, por exemplo, 23 dividido por 7. Quanto dá? 23 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7 dá 21. 21 para 23, 2. Isso quer dizer, então, que esse quociente 3 é a parte inteira. E agora tem a fração 2, esse resto sobre 7. 3 inteiros e 2 sétimos. Ah, você voltou para cá. Ah. Como é que você passa daqui para lá? Você pega, divide 13 por 5. Ah, 13 dividido por 5. 13 dividido por 5 dá quanto? Ah, dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 13, 3. Dá 2 inteiros e 3 quintos. Ó, esse 2, agora a fração. 3 sobre 5. 3 quintos. Aí você voltou para lá, tá ok? Então, essa parte é a parte de aritmética, lá da quinta série, mais ou menos, né? A parte da quinta série que alguns alunos esqueceram. Alguns esquecem essas coisas assim. Mas a gente vai mexer nisso e vai voltar, né? Não há uma pergunta direta sobre isso. Você vai precisar fazer essas contas no meio das questões lá da prova, tá? Então, vamos voltar a isto no meio lá das questões da prova. Então, prosseguindo, deixa eu apagar aqui a louça. Bem, prosseguindo no nosso material, vê o seguinte: alguns tipos de frações. Há uma fração que a gente diz fração irredutível. A fração será irredutível quando o numerador e o denominador são primos entre si. Portanto, você não consegue mais simplificar ela. Ó, por exemplo, essa fração aqui. Exemplo de uma fração irredutível. Aqui eu tenho essa fração 2 sextos. Essa fração 2 sextos, você diz que você pode simplificar por 2. Se você simplificar ela por 2, você tem aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Agora você chegou a uma nova fração, você simplificou, chegou a 1 terço. Mas 1 em 3 não dá mais para simplificar. Logo, essa fração é irredutível, essa fração é irredutível. Por exemplo, ó, 9 sobre 15. Dá para simplificar essa fração? Dá para simplificar. Olha, 9 é múltiplo de 3 e 15 também é múltiplo de 3. Então, você simplifica assim, ó. Por 3, 9 por 3 dá 3.
15 por 3 dá 5. Você chegou a 3/5. 3/5 dá para simplificar? Não, não dá para simplificar 3/5. 3 e 5 são primos entre si. Logo, essa é a fração irredutível. A fração será irredutível quando não for mais possível você simplificar e transformar numa outra fração equivalente. Tá? Geralmente, nas provas da VUNESP, todas as alternativas, quando são frações, elas já vêm simplificadas, apresentam as frações irredutíveis. Beleza? Alguns tipos de frações, que nós já falamos, as frações decimais, né? Uma fração será decimal quando o denominador for uma potência de 10. Então, 3 décimos é uma fração decimal. 3 centésimos é uma fração decimal. 3 milésimos é uma fração decimal. Ok? Vamos começar agora com os exercícios. Alguns exercícios que aparecem nas provas exigem apenas o conhecimento do ensino fundamental. E vamos a uma questão da VUNESP no concurso do escrevente. Vamos resolver uma questão da VUNESP no concurso do escrevente. Veja o enunciado no seu material de apoio. Diz assim, matemática, concurso do escrevente São Paulo, realizado pela VUNESP em 2014. Caiu a seguinte questão lá. Um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso, sendo que, nesse grupo, o número de mulheres era igual a 3/5 do número de homens. O número de mulheres era igual a 3/5 do número de homens. Sabe-se que, concluída a fase final, apenas 1/5 do número de homens e 1/3 do número de mulheres foram aprovados, num total de 8 pessoas. O número de mulheres no grupo que iniciou a participação na fase final desse concurso era... Eu quero saber quantas mulheres começaram essa fase final. Eu quero saber o número de mulheres. Vamos à solução. Então, na nossa primeira questão, a solução da questão da prova da VUNESP. Ele quer saber a quantidade de mulheres. Vamos pensar assim, eu vou chamar de M, o número inicial, o número de mulheres. M vai representar o número de mulheres, o número de mulheres. Eu vou chamar de H, o número de homens. H será o número de homens. M será mulheres e H será o número de homens. A questão diz o seguinte, olha, fique atento no enunciado, diz assim, no grupo de pessoas que participaram da fase final do concurso, sendo que nesse grupo o número de mulheres era 3/5 do número de homens. Aí você vem aqui, o número de mulheres é M. Está me dizendo que esse M é igual a 3/5 do número de homens. O número de homens é H. O M é 3/5 de H. Essa foi a informação que ele te deu. O número de mulheres é igual a 3/5 do número de homens. A gente sabe que na fase final, apenas 1/5 dos homens e 1/3 das mulheres foram aprovados. Aí vem cá. Aprovados. Quem foi aprovado? Ele diz que 1/5 do número de homens. Aprovados foi, então, 1/5 do número de homens. O número de homens é H. Então, foi 1/5 de H. E 3/5, e 1/3 do número de mulheres. 1/3 do número de mulheres. Então, aprovados foram 1/5 do número de homens e 1/3 do número de mulheres. E ele fala, num total de 8 pessoas. Num total, quer dizer, essa soma daria 8 pessoas. Aí podemos encontrar a quantidade de mulheres que ele perguntou. Bem, para isso, vamos usar essa informação. Você vê aqui, 1/5 do número de homens mais 1/3
do número de mulheres. Mas qual é o número de mulheres? O número de mulheres é 3/5 da quantidade de homens. Então, vamos substituir este M por isto aqui, ó. Então, no lugar de M, vou colocar 3/5 do número de homens. Isso dá 8. Olhando nessa equação aqui, quem falar corta-me, por favor. Quem falar corta-me, por favor. Ah, esse 3 com esse 3. Você corta, então o que vai ficar? Vai ficar 1/5 de H, mas como cortou isso aqui, fica 1/5 de H também, mais 1/5 de H é igual a 8. E agora é só somar isso aqui. Quanto dá? 1/5 de H mais 1/5 de H. Ora, 1/5 de H mais 1/5 de H, 1/5 mais 1/5 vai dar 2/5. 2/5 de H é igual a 8. 2/5 de H é igual a 8. Aí eu só preciso agora achar o valor do H. Para achar o H, eu vou escrever isso aqui de novo, ó. 2/5 de H igual a 8. Como eu acho o H? O H será quem? Será esse 8 que está aqui. O 5 ele está dividindo. Vai para o outro lado, vai para o outro lado, multiplicando. O 2 está multiplicando. Vai para o outro lado, vai para o outro lado, dividindo. Logo, o H será 8 vezes 5 dá 40 sobre 2. Portanto, o H, que é a quantidade de homens, é 40 dividido por 2, vai dar 20. Isso quer dizer que, inicialmente, eram 20 homens, 20 homens. A quantidade inicial de homens era 20. Mas cuidado, cuidado, a pergunta não foi a quantidade de homens, a pergunta foi a quantidade de mulheres. Então, vamos achar a quantidade de mulheres. A quantidade de mulheres é M. Então, quero calcular o M, ó. M, olha que cor bonita, lembra a mulher, né? M. A quantidade de mulheres você pode achar aqui, ó, é 3/5 de H. Então, M é igual a 3/5 de H. Mas eu achei que o H é 20, então a quantidade de mulheres será 3/5 do H, que é 20. 3/5 de 20. Aí basta resolver essa conta. Para resolver, você pode simplificar, ó, 20 com 5. Vamos simplificar 20 por 5? Quanto dá 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 dá 4, dá 4. Logo, a quantidade de mulheres será 3 vezes 4, 3 vezes 4. E 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá quanto? 3 vezes 4, na minha época, dava 12, continua dando 12. 3 vezes 4 dá 12. Então, são 12 mulheres. 12 mulheres. A pergunta foi a quantidade de mulheres. 12 mulheres, alternativa correta. Marca letra C. Ganha um ponto quem marcou letra C. 12 mulheres na prova do escrevente. 12 mulheres na prova do escrevente. Esse é o tipo de questão que você espera para esses concursos, onde tem matemática básica da VUNESP, né? Questões desse tipo aí. Não são questões difíceis, mas você tem que ter uma certa velocidade. E a velocidade só vem com treino. Você precisa, então, fazer exercício, e vai ficar ótimo, né? Vai ganhar um tempão nisso. Ok? Essa foi a primeira questão da aula de hoje. Vamos a uma outra questão, outro exercício que é importante que você resolva exercício. Mas antes do próximo exercício, vamos recordar algumas coisinhas. Então, recordando algumas coisinhas aqui, a gente não espera que eles façam perguntas sobre conjuntos. Perguntas assim sobre conjuntos numéricos. A gente espera que uma pessoa que tem o ensino médio saiba o que é um número natural, o que é um número inteiro. Mas mesmo assim, vamos recordar aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Temos o conjunto dos números naturais. O conjunto
dos números naturais. O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais você vai representar com a letra N, conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais terá como elementos os seguintes. Ó. O primeiro número natural é o 0, depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3, pontinho, pontinho, prossegue, ele não tem fim. Esse é o conjunto dos números naturais. Esse é o conjunto dos números naturais. Por exemplo, aqui o 0 é um número natural, o 1 é um número natural, o 2 é um número natural. Você pode falar assim, ó, o número 0 pertence, lembra? Isso aqui significa pertence. Pertence ao conjunto dos naturais. Sim, 0 é o natural. O número 2 pertence ao conjunto dos naturais. Sim, o 2 é o natural. E assim vai. Esse é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Um outro conjunto que você precisa recordar será o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Veja também na nossa folhinha, aqui ó, o conjunto dos números, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros nós vamos representar com a letra Z. Letra Z vai representar o conjunto dos números inteiros. Esses números inteiros, eles podem ser negativos, podem ser positivos e pode ter um 0 que é neutro. Então, o número inteiro, ele pode ser negativo, então ele vem lá de menos infinito. Vem, até que chega, por exemplo, no menos 3, aí passa por um menos 2, passa por menos 1, aí vem um 0. E agora vem os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4 e prossegue. Esse é o conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Aqui você tem inteiros negativos, inteiros positivos e o 0 no meio, que é neutro. Se eu perguntar, por exemplo, o número menos 3 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, isso é verdade. Por exemplo, o número menos 1 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, ele é verdade. O 0. O 0 é um número inteiro? O 0 é um número inteiro, olha lá, ele pertence a esse conjunto, é verdade. O 2. O 2 é um número inteiro? Sim, o 2 é inteiro, isso é verdade. O 4. O 4 é inteiro? Sim, o 4 é inteiro. Então, os números inteiros, eles apresentam dentro deles essa parte aqui, ó, que você observa aqui é o conjunto dos números naturais. Isso quer dizer, então, que se o número é natural, então ele é inteiro, porque os inteiros contêm o conjunto dos naturais. E, além disso, tem os números negativos. Existem inteiros negativos, inteiros positivos e o 0 que está aqui, que é neutro. Ok? Bem, você tem que lembrar desses conjuntos, podem aparecer. E agora vamos ver o conjunto dos números racionais. Como é que era o conjunto? O conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais. A gente vai representar esse conjunto pela letra Q, letra Q. Olha, o que é o número racional? O número racional é o número que pode, ser escrito. O número que pode ser escrito na forma. O número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. É um número que pode ser escrito como sendo P sobre Q. Isso é uma fração. Todo número que pode ser escrito como uma fração será um número racional. Então, você tem o P e o Q, onde esse P que está aqui
ele é um número inteiro. E esse Q que está aí embaixo, esse Q também é um número inteiro. Mas como o Q não pode ser zero, numa fração você não pode ter zero aqui no denominador, esse Q tem que ser diferente de zero. E para deixar claro que o Q é diferente de zero, eu vou dizer que ele pertence aos inteiros e botar uma estrelinha aqui. Toda vez que você encontrar uma estrelinha em cima do conjunto, está te dizendo que naquele conjunto eu tirei o zero. Então, eu posso dizer que o número é racional se ele pode ser escrito na forma P sobre Q, que é uma fração, onde P é inteiro e Q é o número inteiro diferente de zero. O Q é o número inteiro diferente de zero, Q é o inteiro diferente de zero. E assim teremos um número racional. Um exemplo de um número racional, um exemplo, ó, você vê aqui, exemplo A. Eu pergunto, menos 3 é racional? Menos 3 é racional? Sim, menos 3 é racional. Por quê? Porque esse menos 3 pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Olha, se você olhar o menos 3, você pode escrever que menos 3 é menos 3 sobre 1. Isso aqui dá menos 3, né? Menos 3 é inteiro, 1 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Por exemplo, letra B. O menos 2. Menos 2 é um número racional? Sim, menos 2 é racional. Porque o menos 2 pode ser escrito como sendo menos 2 sobre 1. E você observa que isso aqui é menos 2. Ó. Menos 2 é inteiro, 1 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. Se eu perguntar para você, o zero é racional? O zero, sim, o zero pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? O zero pode ser escrito como sendo 0 sobre 1, que dá 0. 0 é inteiro, 1 é inteiro, inteiro sobre inteiro é racional. Se você então olhar e pensar assim, gente, menos meio, agora é letra D, né? Letra D, menos meio é racional? Sim. Menos 1 é inteiro, 2 é inteiro, inteiro sobre inteiro é racional. Pode ser escrito como uma fração, e já é uma fração. Letra E, menos 2/3 é racional? Sim. Menos 2 é inteiro, 3 é inteiro, inteiro sobre inteiro é racional. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui na letra F, 2 é racional? Claro. Olha, 2 é inteiro. Se eu escrever 2, eu posso escrever 2 sobre 1. Aí fica inteiro sobre inteiro, é racional. Se eu falar agora, por exemplo, letra G. 2/3 é racional? Sim. Porque 2 é inteiro e 3 é inteiro, inteiro sobre inteiro é racional. Então, esse conjunto dos números racionais, eles representam todos os números que podem ser escritos como uma fração. E dentro dele você vai encontrar os inteiros negativos, os inteiros positivos. Quer dizer, dentro do conjunto dos números racionais, você encontra os inteiros. E dentro dos inteiros você encontra os naturais. Beleza? Então, todo número que pode ser escrito como uma fração será um número racional. Tem gente até que chama de conjunto dos números fracionários, tá? Beleza? E se o número não puder ser escrito como sendo uma fração, a gente vai dizer que ele é irracional. Se ele pode ser escrito como uma fração, ele é racional. Se ele não pode ser escrito como fração, é irracional. Por exemplo, um exemplo de um número irracional. Olha aqui, ó, um número esquisito, um irracional. Aqui, ó, exemplo, é H. Esse número raiz de 2. Raiz de 2 não pertence ao conjunto dos racionais. Porque você não consegue expressar a raiz quadrada de 2 como sendo racional. Então, ela não pertence. Então, para dizer que não pertence, tu risca aqui. Então, quando tiver essa relação riscada, quer dizer que não pertence. Raiz de 2 não pertence ao conjunto dos racionais, logo a raiz de 2 é irracional. Raiz de 2 é racional. Por exemplo, isso aqui, ó, se lembra do número π? Sim, o π é famoso, o número π. É aquele número que está relacionado com o comprimento de uma circunferência. 3,14, Esse π, esse número π, ele não pertence ao conjunto dos racionais.
O π não é racional, você não consegue expressar isso como sendo fração. Logo, o π não pertence às racionais, π é um número irracional, raiz de 2 é irracional. Não, são números que você não consegue expressar como fração. Então, se você não pode expressar como fração, é irracional. E se você pode expressar como fração, é racional. Legal? E assim você tem que ficar atento, que às vezes isso é falado, né? É falado nos exemplos. Veja, por exemplo, acompanhe no nosso slide alguns exemplos de racionais e irracionais. Na letra A você tem a 0,44444, isto é um número racional. Uma dízima periódica, você lembra da dízima periódica? Aqui, ó, letra A, um exemplo, 0,444. Esse tipo de número a gente chama de dízima periódica. Essa dízima periódica, ela pode ser representada com a fração 4/9. Portanto, isto aqui é um número racional. Na realidade, toda dízima periódica é um número racional. Toda dízima periódica poderá ser expressa como sendo uma fração. Um exemplo aqui, ó, 0,121212. Isso é uma dízima periódica. Essa dízima periódica, na realidade, a gente vai ver que você consegue expressar ela como sendo 12/99. Se você consegue expressar como uma fração, é um número racional. Temos aqui um outro exemplo, 0,231231, pontinho, pontinho, pontinho. Essa dízima periódica, isso é uma dízima periódica, né? Pode ser escrito como sendo 231/999. Isto aqui, pode ser escrito como fração, e isto é um número racional. Outro exemplo aqui, 2/7. O 2 é inteiro, o 7 é inteiro. Inteiro sobre inteiro é racional. E como nós falamos ali, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos racionais. Quer dizer, raiz quadrada de 2 é irracional. E nós também já falamos sobre isso, que o π também não pertence ao conjunto dos racionais. O π é um número irracional, então corta aqui. Beleza? Então, a raiz de 2 é irracional, π é irracional. Irracional. Aqui é racional, a dízima periódica sempre será um número racional. Beleza? Prosseguindo, vamos agora fazer alguns exercícios de aquecimento. Nós estamos nas primeiras aulas de matemática básica. Para você que vai prestar concurso público, essas aulas são importantes, porque coisa que você aprendeu em pequenininho, né? A não ser que você já seja um cara voltado para a matemática, eu estou fazendo engenharia, eu vou ser professor de matemática, mas é natural que a pessoa esqueça isso. Então a gente precisa recordar essa fase inicial aí. Vamos fazer um primeiro exercício simples para começar a pegar velocidade. Primeiro exercício de hoje é o seguinte, calcule. Eu quero calcular uma fração de um número. Quanto dá 2/3 de 90? Calcule, 2/3 de 90 dá quanto? Quero calcular isso. Bem, quando você for calcular uma fração de um número, para calcular uma fração de um número, você multiplica a fração pelo número. Então, calcular 2/3 de 90, você faz assim. Pega o 2/3 e multiplica pelo número, que no caso é o 90. Daria 2/3 de 90, 2/3 vezes 90. Esse D significa vezes, esse D significa vezes. E agora você vai simplificar 90 por 3. Vamos simplificar? Se você simplificar 90 por 3, quanto que dá 90 dividido por 3? 90 dividido por 3 dá 30, né? Então você fica com 2 vezes 30. E 2 vezes 30 dá quanto? Dá 60. Logo, 2/3 de 90 é igual a 60.
2 terços de 90 é 60. A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra E. Letra E. 2 terços de 90 é igual a 60. Letra E. Letra E. Uma questão fácil, mas você tem que passar por isso. Vamos a outro exemplo. Calcule 3 quintos de 200. 3 quintos de 200. Então, exemplo 2. Quanto dá 3 quintos de 200? 3 quintos de 200. Para calcular uma fração de um número, você multiplica a fração pelo número. Então, vamos multiplicar. 3 quintos de 200 será 3 quintos vezes 200. 3 quintos vezes 200. Aí você agora olha para cima e olha para baixo. Vê se dá para simplificar. Dá sim. Aqui tem 200, aqui tem 5. Dá para simplificar 200 por 5. Vamos simplificar 200 por 5? Vamos lá. 200 dividido por 5 dá quanto? 200 dividido por 5 dá 40, né? Dá 40. Logo fica 3 vezes 40. E 3 vezes 40, 3 vezes 40 dá quanto? Dá 120, dá 120. 3 quintos de 200 é igual a 120. 120, a alternativa correta é a alternativa da letra C. Letra C. Então, esse D significa vezes. Calculando uma fração de um número, você vai multiplicar a fração pelo número. Vai multiplicar a fração pelo número. Legal, legal, né? E agora vamos a outro exercício. Outro exercício. Vamos praticando, ganhando velocidade. O próximo exercício fala, calcule 3 quartos de 8 nonos. Vamos calcular. Exercício 3. Calcule 3 quartos de 8 nonos. Calcule 3 quartos de 8 nonos. Para calcular 3 quartos de 8 nonos, eu vou fazer o quê? Bem, esse D significa vezes. Então, vou multiplicar a fração 3 quartos vezes a fração 8 nonos. 3 quartos vezes 8 nonos. E agora você vai tentar simplificar. Olhe para cima, olha para baixo. Ó. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 9. 3 e 9 dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar por 3. Aí tu vem, ó. 3 por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui em cima ficou 1, aqui ficou 3. Agora você olha, o 8 e o 4. O 8 e 4 também dá para simplificar por 4. Dá para simplificar por 4. Vamos por 4, ó. 8 dividido por 4 dá 2. E aqui, 4 dividido por 4 dá 1. Olha, o que sobrou então em cima? Em cima sobrou... E em cima sobrou 1 vezes 2. 1 vezes 2, 1 vezes 2, em cima ficou 2. E embaixo sobrou 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Ora, então, 3 quartos de 8 nonos é igual a 2 terços. 3 quartos de 8 nonos é 2 terços. A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra A. Questão 3, letra A. Letra A, 3 quartos de 8 nonos é igual a 2 terços. Letra A. Tranquilo, né? Prosseguindo para outro exercício, né? Depois você repita a aula, veja de novo, né? Faça um print na tela, faça um caderno. Lembre que assistir aula online não é a mesma coisa que ver televisão, não. Você tem que ir escrevendo também, né? Tem que ir copiando, escrevendo. Uma quarta questão diz o seguinte, olha. Calcule 2 terços de 9 oitavos. 2 terços de 9 oitavos. Aí você vê aqui, ó, 2 terços de 9 oitavos. Quero calcular isso. Você já viu que esse D significa vezes. Então, 2 terços de 9 oitavos significa 2 terços vezes
9/8. E agora você vai tentar o quê? Tenta simplificar. Olha para cima, olha para baixo e vê o que dá para simplificar legal. Ó, eu observo que aqui eu tenho 2 e aqui embaixo eu tenho 8. Olha, 2 e 8 dá para simplificar por 2, não dá? Então nós temos aqui, ó, por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Observe que você ficou em cima com 9 e embaixo com 3. 9 e 3 dá para simplificar. Dá para simplificar por 3. Então vamos lá. 9 por 3 dá 3. E o 3 por 3 dá 1. Agora é só marcar o que sobrou em cima. Em cima, observe que você vai multiplicar. Aqui tem 1, aqui tem 3. Então vai ficar 1 vezes 3. 1 vezes 3. Em cima vai ficar 3. A mesma coisa você vai fazer embaixo. Embaixo você tem aqui 1 e 4. Então ficou 1 vezes 4. 1 vezes 4 vezes 4 dá 4. Você tem 3/4, 3/4. Questão número 4, 2/3 de 9/8. 2/3 de 9/8 é igual a 3/4. A alternativa correta está na letra A. Letra A. Questão 4, letra A. Você precisa ter velocidade e eu espero que você, lá pela 4ª ou 5ª aula do nosso curso, você olhe para essas questões, dê uma risada e faça mentalmente. Você vai chegar ao ponto de responder esse tipo de continha mentalmente. Você vai olhar e vai pensar e não vai precisar nem escrever. Então, isto depende de treino, isso depende de treino. Ok? Bem, esse foi o nosso primeiro bloco do curso de Matemática Básica. Eu espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e boa prova no seu concurso. E até a próxima aula. Obrigado e até lá.